Amém. Vamos fazer uma oração. Eu quero parabenizar nessa manhã todos os pais, inclusive eu. Quero que Deus derrame bênçãos sobre todas as famílias nessa manhã, que todos os pais possam ser abençoados, tendo boas notícias dos seus filhos, da sua família nesse dia, que os pais possam receber ali as felicitações. Nós temos filhos que estão longe e nesse dia é um dia de gratidão, de reconhecimento. Então, os pais presentes, Deus te abençoe nessa manhã, que você seja ricamente abençoado. E aqueles pais que estão distantes, em outros países, trabalhando, tiveram que sair ou viajar, rogamos a Deus também por eles nessa manhã. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te louvo, pois Tu és maravilhoso, o Senhor é glorioso. Eu te agradeço nessa manhã por todos os pais da igreja, da nossa comunidade, como também os pais do nosso país, do mundo todo. Os pais que estão ali lutando, trabalhando, neste dia, Senhor, que sejam ricamente abençoados, que as bênçãos dos céus venham sobre eles, que o seu nome seja louvado através dessas vidas. Muito obrigado nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu gostaria de ler com os irmãos nessa manhã a palavra de Deus. Nós vamos para o Evangelho, amém, de Marcos. Gostaria de ler com os irmãos, capítulo 9, Evangelho, Marcos, capítulo 9, amém. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, do versículo 14. Aqui fala de um pai que traz o filho a Jesus. Marcos, capítulo 9, versículo 14. Quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram e perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanha despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse-lhe: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que ele estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém. Até aqui, eu gostaria que os irmãos lessem comigo. Eu gostaria de, nessa manhã, falar sobre a realidade de muitas famílias hoje. A realidade de muitos pais hoje. A realidade de muitos filhos hoje.
dia 9 de agosto de 2020. Esse texto que nós acabamos de ler é uma realidade na vida de muitas famílias hoje, muitos pais hoje. Aqui um pai trouxe um filho endemoniado, surdo e mudo, para ser curado. E Jesus perguntou para aquele pai: há quanto tempo lhe sucede isso, acontece isso? E o pai falou assim: desde a infância. Desde a infância. Que coisa terrível quando nós paramos para pensar. E eu procurei uma definição de forma genérica para infância. Então, infância é o período do desenvolvimento do ser humano, que vai do nascimento ao início da adolescência, a meninice, né? A puerícia, então até a juventude. Então, hoje nós vemos aí muitos garotos também, né? Nessa fase. E Jesus então faz aquela pergunta e ele falou assim: desde a infância, desde que nasceu, desde que começou a se comunicar, nós percebemos que ele é mudo, ele é surdo. E muitas vezes eles chegaram a essa conclusão, falaram para eles: o demônio é um espírito que vem sobre ele e o apanha. E quando ele o apanha, ele o lança na água e no fogo para o matar, para o destruir. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Essa realidade hoje nós temos visto na rua. As pessoas têm pedido oração, têm trazido nomes de crianças, adolescentes, falando assim: olha por ele quebra tudo em casa, ele agride os pais, os avós, é uma criança, um adolescente, mas já está viciado, já está no mundo das drogas, ele já anda com as turminhas. Esse menino, olha, eu já tive no conselho tutelar por causa dele, olha, eu já tive na vara da infância e do menor. Essa criança, ele já passou por lugares que muitas vezes ficam lá por alguns meses, alguns presídios de áreas sociais. Eu já fui chamado lá, já tive que prestar serviço. Olha, ele já teve que prestar serviço à comunidade. Eu já tive que pagar cestas básicas. Eu não sei o que fazer com essa criança. Ele não fica na escola, ele é rebelde, ele xinga todo mundo, ele agride os professores. Então essa é a realidade de muitos pais hoje. Hoje, dia dos pais, eu peço ao Senhor Jesus que os pais tenham um dia de sossego, um dia de paz, verdadeiramente, que isso possa acontecer em todos os lares. Mas esse pai aqui não tinha. Eu estou falando hoje, comemorando, todos estão comemorando aí o Dia dos Pais. Muitos filhos estão ligando, trazendo um presente para os pais. Muitos hoje filhos vão reunir na casa dos pais para fazer um grande almoço, ou vão levar o pai para almoçar fora, numa churrascaria, num restaurante. Hoje parece que está tudo fechado, mas vão fazer alguma coisa para realmente homenagear os pais. Mas observa que esse pai aqui não tinha muito o que comemorar. Porque quando Jesus pergunta há quanto tempo isso acontece, ele falou assim: desde a infância. Olha, sempre, desde sempre. Então é sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, o ano e ano. Olha, todos os dias. Isso é desde criança. Irmãos, ele deixou, ele aqui, né? Duas coisas terríveis. Ele falou, Jesus expulsou aquele espírito, falou assim: espírito mudo e surdo. Olha, mudez e surdez.
São duas necessidades, né? Ele estava encaixado em duas necessidades especiais. A deficiência, né? A surdez e a mudez. Já por uma das duas já caracteriza então essa especial, essa deficiência. E aquele menino tinha as duas coisas, ele era mudo e surdo. E são duas coisas terríveis. Olha bem, aquele espírito maligno, ele agia nessa criança, fazendo ele ficar mudo. Então ele não se comunicava. E eu sei que no convívio da família, a família aprende a se comunicar com o deficiente, né? Com esses portadores de necessidades especiais, com um jeito, um olhar, alguma coisa, um sinal. Eu não sei se a Libras era tão difundida como hoje, né? A Libras é uma coisa nova. Então, ele não comunicava. Você imagina você conviver com uma pessoa, nasceu uma criança. Nos primeiros dias de vida, nos primeiros meses, é normal ele não se comunicar, ele não falar. Mas agora ele já estava adolescente, já era maior. Porque quando o pai fala assim, desde a infância, olha, desde a meninice, ele já estava num processo lá na frente, então já tinha muitos anos. Então era uma criança que não comunicava, ele não falava, ele devia ficar mais quieto. O inimigo faz de tudo para tirar as pessoas do convívio social e de não falar. E outra coisa pior, eu citei aqui duas, porque Jesus repreende espírito mudo e surdo. Outra coisa é a surdez, porque a Bíblia diz, Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o inimigo atuava naquela criança para ele não ouvir. Ele não ouvia nada de Deus, ele não ouvia coisa alguma. Imagina para você a situação desse pai, que para ele não tinha dia de pai, não tinha dia, tudo para ele era um sofrimento, era uma dificuldade. Eu sei que hoje, nesse domingo agora que nós estamos falando, tem muitos pais nessa situação. Tem pais com dificuldade com os filhos, tem pais que têm filhos endemoniados. E eu estou falando com propriedade, eu sou testemunha, porque muitos têm me pedido oração pelo filho que está nas drogas, na violência, está endemoniado, faz loucura. Então, que nosso bom Deus, nesse dia, seus filhos, Deus abençoe os seus filhos. Que você, pai e mãe, tenha dias de paz, dias de sossego. Que o seu dia, que a sua semana seja uma semana de paz. Que Deus possa agir na vida do seu filho, da sua filha e trazer paz para o seu coração. Irmãos, tem muitos jovens, muitos adolescentes que, misericórdia, estão numa dificuldade muito grande. Mas não é só os adolescentes. Nós vemos hoje... É uma questão hoje, é uma social muito forte, coisa de saúde pública. Eles falam essa questão de vício, viciados. As últimas estatísticas diz que as mulheres estão bebendo muito, está aumentando o número de bebida. Então não é só o homem, mas a mulher também. E eu vejo jovens assentados nas mesas tomando cerveja e começa assim... É um pouquinho de álcool depois e é uma porta que é aberta para outras drogas chegarem, tanto de bebida quanto para fumar, tanto para injetar. E é uma porta que se abre. Nós falamos a semana passada que nós temos que ter cuidado com a porta que nós abrimos. Então cuidado, pai. Tem muitos pais também que quando os filhos nascem, já dão um copinho de cerveja para ele beber. Já fuma e dá uma baforada de cigarro no rosto do menino, e ele perde o fôlego e ele já começa. E tem pais, eu sei que tem muitos filhos que falam assim, eu aprendi a fumar porque o meu pai dava o cigarro e mandava eu acender para ele ou para ela. Lá no interior, lá na roça, tem muitos pais que falaram assim, olha, eu aprendi a fumar por causa de mosquito. Lá a gente ia capinar, tinha que acender cigarro de palha e ficar soprando por causa de mosquitos, e depois tornaram viciados com problemas de pulmão respiratório e tantas outras coisas.
E hoje nós queremos falar para os pais, porque nós educamos também pelo exemplo. Aquilo que nós fazemos, os nossos filhos estão vendo e vão copiar, e depois vão fazer. Então, primeiro, pai, a semana passada também nós falamos, o Senhor falou com um rei, falando assim, põe em ordem a tua casa. Então, de repente, é um momento de reflexão para que os pais que me ouvem hoje, agora, nesse momento, comece a realmente passar exemplos bons para serem copiados pelos seus filhos, e onde você tirar o seu passo, tirar o seu pé, que seu filho ponha, mas com bons exemplos. Se você não quer que o seu filho faça, então não faça. Eu não quero que meu filho fume, então dê o exemplo. Ele pode até fumar, mas não pelo seu exemplo. Pode até fumar pela influência lá fora, pelos amigos lá fora, mas de você e de mim, não. Isso não. Então Deus será conosco. Você vai ter a vitória se a partir de você começar o exemplo de oração, exemplo de leitura da palavra de Deus, exemplo de sinceridade, de esforço em servir a Deus. E Deus nos colocou neste mundo para termos filhos, sermos pais, e nós temos um exemplo de pai, que é o grande Pai, o nosso bom Deus. Então vamos copiá-lo e vamos ensinar através do exemplo. Então nessa manhã tem muitos pais que hoje vão passar longe dos filhos por causa da droga ou por causa de trabalho, estão viajando, trabalhando. Deus te abençoe se for essa a sua ausência. Mas também tem muitos pais que hoje vão ter que passar sozinho porque estão longe dos filhos, mas vão receber as felicitações. Deus te abençoe, que é também o meu caso. Deus te abençoe neste momento. Eu ouvi um vídeo uma vez, eles estavam fazendo uma reportagem, passando nas ruas e vendo lá os moradores de rua. Me chamou muita atenção que eles chegaram perto de uma senhora clara, os cabelos no ombro, e perguntou para ela, a senhora mora aqui? Ela falou, mora. Onde? Ela apontou para debaixo do viaduto. E eles falaram assim, mas a senhora está aqui há muito tempo? Ela falou assim, há 3 ou 4 anos. E a senhora tem família? Tenho. Tem filhos? 2 filhas. A senhora, antes de vir para cá, o que a senhora fazia? Eu era médica. Começou a usar drogas e depois foi para a rua. Ela falou, por que a senhora não volta para casa? A senhora não falou que tem uma família? Ela falou assim, mas eles não me aceitam. Então, não estou falando de filhos, mas pode ser os pais também, né? Hoje, muitos pais vão ficar longe dos filhos porque estão na cadeia. Ou nesse momento de pandemia, talvez esteja até hospitalizado, e nós estamos aqui para orar por ele nessa manhã, para que ele possa sair do hospital e os filhos voltar a abraçá-lo. Eu sei que nesse momento até essa questão de abraço, né, está sendo assim, muito observado, questão de distanciamento, questão de lavar as mãos, né? Então, mas Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Glória a Deus. Então, Pai, receba aqui nessa manhã o nosso abraço e nós estamos orando por você. E você, filho, liga para o seu pai, conversa com seu pai, aproveita essa oportunidade hoje de reatar os laços, de acertar aquele problema, aquela diferença, indiferença. Porque tem muitos filhos que foram abandonados também pelo pai por um momento ou por outro, e aí de repente guarda ódio, raiva, rancor. Tem pessoas que não gostam de datas comemorativas porque traz lembrança e às vezes não são boas. Então acerta com seu pai. Pai, se você tem muito tempo que não fala com seu filho, aproveita essa oportunidade, vamos reatar os laços, vamos conversar, vamos falar. Amém. E Deus será com você. Mas o pai trouxe o filho, como nós lemos na palavra de Deus, até o Senhor Jesus Cristo.
Irmãos, nós temos tempo na nossa vida que nós levamos os nossos filhos até Jesus. Eu fiz isso e muitos de vocês que nos ouvem agora já levaram seus filhos, eles eram pequenos, adolescência, conduzir até os pés do Senhor Jesus Cristo. Vai chegar um dia que eles vão querer andar por si só, vão querer andar com seus próprios pés, vão querer fazer aquilo que tiver, como diz assim, aquilo que der na teia, vão ser dono do seu nariz, mas enquanto você puder, leve-o à presença do Senhor Jesus Cristo. Este aqui, o pai levou ele até Jesus. E Jesus, então, quando perguntou para o pai desde quando aquilo acontecia, ele falou desde a infância. Eu fico pensando quantas crianças sofrem desde a infância, quanto sofrimento, mas não é só o filho, mas também é a família. Então, os médicos já têm dito que quando uma doença persiste muito tempo numa casa, toda a família adoece junto com o doente, porque ele passa a sentir aquilo, ele passa a viver aquilo passa para ele. Então ele também acaba ficando doente. Então não era só essa criança que sofria, mas os pais sofriam também. E ele agora quis acabar com aquilo. Ficou sabendo de Jesus Cristo e levou até Jesus. Olha, leva o seu filho até Jesus. Se você não pode levá-lo, carregá-lo, pegar na mão dele e levar, leva-o, amém, na mente, no coração, em oração. Peça ajuda, peça pessoas para te ajudar em oração. Mas também, se você puder, levá-lo a um profissional da saúde, se for um psicólogo, um pediatra, se for um psiquiatra, seja lá qual profissional que puder te ajudar, busque ajuda, mas principalmente o Senhor Jesus Cristo, que Ele é todo poderoso e pode te ajudar de uma vez por todas. Vá até Jesus, busque a Jesus, esteja diante de Jesus e Ele vai te ajudar. Então, no texto que nós lemos, essas duas deficiências, mudez e surdez, é onde o inimigo tenta fazer com que, irmãos, tem pessoas que só ficam num canto, ele não fala com ninguém. E essa criança, além de não poder falar, ele também não podia ouvir. Olha, eu fico imaginando, o inimigo colocava uma mão na boca, e tampava os ouvidos dele. Ele não podia ouvir, não podia falar. E Jesus então repreendeu aquele espírito mudo e surdo e falou: sai dele. E o inimigo ficou agitado e pulava e espumava e ele caiu no chão. E outra coisa que o pai fala, isso é difícil para o pai, quando o inimigo vem. E outra coisa, o inimigo vinha e o pai não podia fazer nada, a mãe não podia fazer nada, ninguém podia fazer nada. Irmãos, a pior coisa que existe no mundo é a sensação de impotência. Você não poder fazer nada. Você já pensou você não poder jogar uma pedra? Você não poder fechar uma porta quando o mal vem. E ele falou assim, quando o mal vem, quando o espírito vem, ele o despedaça. Eu vou ler para você. Olha que coisa terrível. Ele falou assim, Marcos 9,18. E este, onde ele quer que o apanha, despedaça-o. Oh, misericórdia. Misericórdia. Você já pensou você ver um filho se despedaçando? Irmão, despedaçar é arrancar pedaço. Não é? Despedaçar é arrancar pedaço, se destruir. Ele falou, e esse menino aí, quando o espírito vem e o apanha, o despedaça. E ele vem para jogar ele no fogo e na água. Irmãos, esse pai, essa família não tinha sossego. Você sabe aquele menino que você tem que ficar de olho nele o dia todo? A tarde toda?
À noite, até quando ele vai dormir, você tem que ficar de olho, porque ele pode te enganar. Ele pode deitar e você dormir e ele sair e abrir a porta. Eu vi há uns meses passados, por perto de Mateus Leme, uma reportagem, ela teve aí, rodou o país. As irmãs estavam brincando, um menininho de 1 ano, 2 anos, saiu de perto deles, sumiu. E eles procuraram, e tinha uma lagoa perto. Depois de 2 dias encontraram o menino afogado. Porque tiraram os olhos por poucos minutos de uma criança. Ela foi e se afogou. Então esse aqui, o demônio, olha que coisa terrível. Vinha e lançava ele no fogo e na água para o destruir, para o matar. Então era dia e noite, tinha que ficar olhando. E quando o inimigo vinha e tomava conta dele, a impotência, ninguém podia fazer nada. Ele era despedaçado. E olha o que o pai falou ainda no versículo 18. E ele espuma, olha, é como se fosse uma epilepsia, ele ficava babando, espumando, rangendo os dentes e vai secando. Aquele menino devia ser pele e osso, pois o pai chegou a dar esses detalhes. Ele vai se secando, então devia ser muito magro, acabado. Quem gostaria, quem consegue, irmão, só de imaginar, me deu uma coisa ruim. Dia dos Pais, imagina, Dia dos Pais. Porque para ele não tinha nem dia ver uma criança dessa. E essa é a realidade de muitos pais aqui em Governador Valadares, aqui no estado de Minas Gerais, no nosso Brasil, no nosso mundo. Esse aqui é o retrato de muitos pais, muitas famílias, muitos lares, muitos. Aqui no capítulo 15 de Mateus fala de uma mulher que chegou e falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, compaixão de mim, me ajuda que minha filha está endemoniada em casa. Essa é a realidade de muitas famílias. Muitos filhos endemoniados, muitos filhos sofrendo, e os pais sofrendo, e os pais chorando. Essa é a realidade. Mas nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, o meu desejo, como pai, é que pais que se encontram nessa situação, sejam libertos os seus filhos, ou os filhos que têm um pai nessa situação, que seu pai seja liberto. Sua mãe, para que ele possa ter um dia para ter o que comemorar. Nessa manhã, diante dessa realidade desse pai, mas esse pai chegou até Jesus Cristo. E nessa manhã, eu e você, nós temos Jesus Cristo conosco. Se essa é a realidade da sua casa, da sua família, olha, nós estamos ainda na parte da manhã. Nós vamos orar daqui a pouco, pedindo ao Senhor que você tenha um almoço do Dia dos Pais em paz. Uma tarde do Dia dos Pais em paz. Uma noite em ter o que comemorar em paz junto com a sua família. Então, o nosso bom Jesus, ele expulsou aquele demônio e pegou na mão daquele menino. E aquele menino levantou. Imagina aquele pai ver o filho liberto, poder abraçar aquela criança que ele falou assim, ele vai secando. Aquela criança muito magra, como eles dizem, osso e pele. Mas era o seu filho amado. Ele desejava isso desde que o filho nasceu. Agora ele falou, meu filho, o filho estava ouvindo perfeitamente. O filho agora podia falar, a língua estava solta, podia falar. Era tudo que ele queria. Eu acredito que é tudo que você quer. Um lar, uns filhos, filhas abençoados, pais, mães abençoados, no nome do Senhor Jesus Cristo.
Então, nessa manhã, eu deixo aqui a minha gratidão pelos filhos que o Senhor me deu. Eu deixo aqui também, amém, um pedido ao nosso bom Deus. Nós vamos orar para que Ele abençoe a sua família. Eu deixo aqui, pai, mãe, todos que me ouvem nessa manhã, um grande abraço dos Dias dos Pais, e que o nosso bom Pai, grande Pai, te abençoe na condução da sua família, seja um exemplo, tudo que for errado deixa de fazer, se você faz o que é certo, continue fazendo, e que Deus possa trazer a sua família junto com você, e que te dê muita alegria, muita paz nesse dia, nos próximos dias, próximas semanas, próximos meses que virão. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. E aquele pai pode voltar com seu filho para casa. Que assim seja na sua vida, na sua família. Tenha um dia abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Filho, liga para o seu pai, vai visitar o seu pai. Pai, abra as portas para o seu filho, amém, receba o seu filho em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Jesus, eu oro nessa manhã juntamente com os pais que me ouvem agora. E os filhos que também possam estar me ouvindo agora nessa manhã. Que possa haver um conserto, que possa nesse dia ser um dia de acerto, um retorno, um dia de abraço, um dia de muita alegria, um dia realmente de comemoração, de família. Eu te agradeço nesta manhã, Senhor Jesus, e peço que nesse almoço do Dia dos Pais seja uma bênção nessa casa, nessa família. Que hoje o dia seja um dia memorável, um dia abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a salvação entre na sua casa, que a libertação entre na sua casa, que o nome de Jesus seja louvado na sua família. Eu agradeço nessa manhã aos irmãos que participaram conosco dessa live, dessa meditação nessa manhã. Eu agradeço a irmã Ivanilde, a irmã Fátima, nosso irmão Ivan, a Clenilda, a irmã Jerusa. Oh, que maravilha! Abraço aí para sua família, a irmã Luana Pereira. Deus abençoe Maria do Carmo Peçanha. Deus te abençoe toda a sua família. Que Deus possa derramar bênçãos e muitas bênçãos sobre vocês. A irmã Amanda, Deus te abençoe. Ela está pedindo oração pela sua mãe que está internada. Fez uma cirurgia cardíaca delicada. Vamos estar orando. Deus abençoe a sua família. A irmã Alexandre Barros. Amém. Obrigado aí pela felicitação. Obrigado. Deus abençoe a irmã Olinda Meirelles, a irmã Fátima, a irmã Aparecida Moura. Deus abençoe a Cida Freitas Ciribelli, minha prima. Deus te abençoe. Saudades de você aí. Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado aí pela felicitação do Dia dos Pais. Eu peço aí que Deus abençoe todos os pais da nossa família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, feliz Dia dos Pais para todos vocês, todos os pais. E aproveitando a oportunidade também, que o Dia das Mães passamos aí na pandemia, né? Mas na realidade, todos os dias são dias dos pais, das mães, Dia das crianças. Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham um dia abençoado. Aquele que não tem pai, amém. Que ele fica no coração, reconhecimento, né? Fica a saudade. Então, nós abençoamos, né? Os nossos pais, e que você possa lembrar deles com carinho e abençoar os seus filhos em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês. Feliz Dia dos Pais para todos os pais, todas as mamães hoje que vão receber os seus filhos, ou uma ligação que está longe, não pôde vir, mas Deus abençoe cada um de vocês. A irmã Maricele, Jovita, Deus te abençoe nessa manhã. E todos aqueles que
não está aparecendo aqui neste momento, mas eu vou estar respondendo depois. Deus abençoe vocês. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia das Mães. Já antecipado é Feliz Dia das Crianças. Crianças libertas e abençoadas em nome de Jesus. Fique na paz.